Falo em nome da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, o Cine Jung, que eu coordeno junto com Glória. Eu sou Zara de Oliveira, sou membro analista da SBPA Rio, Glória Lotfi também. E hoje a gente tem a honra, o prazer, né, a satisfação de ver falar a Maria Helena Mandacaru Guerra, que vai falar sobre o filme Asas do Desejo. Eu vou falar um breve currículo dela aqui para gente, tá? Para quem ainda não a conhece, mas eu acredito que todos a conhecem, né? Maria Helena, então, é psicóloga, psicoterapeuta junguiana, formada pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, mestre em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, é professora de psicologia analítica no curso de especialização em psicologia analítica e abordagem corporal no Instituto Sede Sapiensis, em São Paulo, desde 1982. Ela é coordenadora e professora do curso de Psicologia Simbólica Junguiana no Espaço Carlos Baiton, desde 2020. Também é revisora dos livros de Carlos Baiton, Inveja Criativa, de 2002, A Construção Amorosa do Saber, de 2004, Psicologia Simbólica Junguiana, de 2008, A Viagem do Ser em Busca da Eternidade do Infinito, de 2013, e Psicopatologia Simbólica Junguiana, de 2017. E ela também é autora de vários artigos e do livro O Livro Vermelho, O Drama de Amor, de Carl Gustav Jung. Então, ela vai fazer uma análise simbólica, né, desse filme tão interessante e profundo, né, que é o Asas do Desejo, que reflete sobre o processo de individuação, a relação entre espírito e matéria, a busca pela totalidade psíquica e tantas outras coisas ricas, né, que a Maria Helena vai trazer para a gente. A Maria Helena vai falar o tempo que for necessário para ela expressar as ideias. E se alguém tiver alguma pergunta que não queira perder, né, na hora, escreve no chat para registrar. E aí depois, quando ela concluir a fala, a gente vai trocar, a gente vai poder fazer perguntas, comentários. E aí, se a pessoa que leu, que escreveu, não quiser falar, eu posso ler a pergunta ou então a pessoa mesma fala a sua pergunta, tá? Então, bem-vinda, Maria Helena. É um prazer te receber. Bem? Obrigada, Zara, obrigada pelo convite, obrigada, Glória, né? SBPA do Rio, um prazer estar com vocês aqui e uma alegria também poder falar sobre esse filme, não é tão forte, tão marcante, tão bonito do Wim Wenders, né? Dirigido pelo Wim Wenders, com o roteiro dele e do Peter Handke, né? Que é, inclusive, o autor do poema que é falado ao longo do filme, né? Aquele que fala da criança, né? Quando a criança era criança, tá. Acho que é um poema da infância, se não me engano, o nome dele. Eu Bem, eu vou falar assim sobre várias camadas desse filme, eu acho que a gente pode dizer assim, né? A primeira coisa que me chama a atenção, e aí eu falo a partir do self-cultural, eu vou usar conceitos da psicologia simbólica junguiana, e à medida do possível eu esclareço, né? Mas falando sobre essa dimensão da cultura, uma das primeiras imagens, nós vemos um anjo lá no alto de uma torre, que foi uma torre de uma igreja bombardeada em Berlim, e, portanto, né, em alemão o título é O Céu sobre Berlim, é uma cidade dividida, né? Aquela cidade ainda na época do muro. E eu começo a minha fala mencionando esse muro porque eu entendo como um símbolo muito atual, né? Não, hoje, embora o muro de Berlim já tenha caído e já tenha havido a reunificação, né, das duas Alemanhas, nós estamos num mundo muito dividido novamente, né? Nós temos aí um muro simbólico e esse mundo que é quase concreto, eu diria, com esse planeta
tão rico, tão bonito e com tantas guerras, né? Isso que nós estamos assistindo talvez seja uma das épocas mais terríveis, né? Enfim, tudo que está acontecendo em Gaza, né? Israel, Irã, eh, Rússia, Ucrânia, na África, não é? Tem várias guerras, guerras civis. Então, nós estamos num planeta muito, muito, muito sofrido, né? Como foi a Alemanha naquele momento, nesse símbolo dessa divisão, né? E mesmo quando nós pensamos aqui na nossa situação, no nosso país, que não tem uma guerra como essa que nós estamos, infelizmente, acompanhando, nós temos também um país dividido, né? Há um tempo atrás, com uma divisão ainda mais explícita, né? Com famílias se separando, com muros sendo levantados entre pessoas que se queriam e se querem, né? Então, eu acho que esse filme, nesse sentido, ele é muito, muito, muito atual. E o que, então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de falar. E aí pensar em alguns dos símbolos presentes nessa obra. E talvez o símbolo mais marcante seja o símbolo do anjo, né, que são criaturas míticas e que ali tem o formato, tem as asas, mas tem a forma de um ser humano, mas que não são nem humanos nem divinos. E que têm uma capacidade de ouvir as mentes humanas, de ouvir as dores humanas, não é? Todo o sofrimento, toda a angústia. Esses anjos, eles acompanham momentos terríveis da humanidade, né? Então, não só todas as cenas que nós vemos do pós-guerra, né? Berlim destruído, Berlim era a capital, né, do Terceiro Reich, foi a última cidade a cair, né? E existe, por exemplo, uma cena no filme em que tem um senhor idoso procurando onde era a praça que ele frequentava, né? Onde tinha aquele lugar, onde está aquele lugar que eu vinha. E ele olha para aquilo, é tudo absolutamente destruído. Não tem como se localizar naquilo, a não ser dentro da tragédia, né? Então, os anjos acompanham a tragédia humana. E eu fiz uma analogia, sem querer comparar exatamente com a figura do anjo, mas os anjos tendo acesso àquilo que nós temos acesso no consultório, né? Aos pensamentos mais ocultos, a coisas às vezes nunca reveladas, que não são colocadas à luz do dia, que não são compartilhadas. Nós vemos ali, né, um dos pensamentos de um homem que entra no apartamento da mãe que tinha falecido, e ele vai falando: essa mãe nunca foi minha mãe, ela não era minha mãe, né? E eu tenho raiva da minha irmã. E, e vivências e sentimentos, né? Tem lá o suicida. Então, são emoções e são dificuldades e são tragédias, muitas vezes, humanas, que nós, pela nossa profissão, né, eu acredito que a maior parte de nós, pela nossa vocação, nós entramos nesse mundo. Então, essa possibilidade de conhecer o trágico, nós temos, né? Com uma grande diferença em relação aos anjos, porque os anjos não conseguiam sentir, eles não conseguiam experimentar. Eles conseguiam ouvir, ver, eles não eram vistos a não ser pelas crianças, né? Mas eles não conseguiam saber o que é ser humano, porque para saber nós temos que vivenciar. Sem a vivência, sem o sabor, né, nós não sabemos do que se trata, né? Então, pensando no fato de as crianças conseguirem ver os anjos, que também são as cenas iniciais, ninguém está vendo, os anjos estão ali muito ocultos, e as crianças olham, uma ainda cutuca a outra, olha, mostra, e a outra também vê.
porque, de alguma maneira, eles também simbolizam a imaginação. Eles também simbolizam um mundo muito mais acessível às crianças ou aos artistas ou às pessoas de uma certa sensibilidade que conseguem se conectar com uma dimensão criativa, imaterial, não é? Algo que está para além do concreto, e viver nesse mundo. Não é? Então, eu só uma coisa assim, eu estou vendo que está chegando uma mensagem, eu não vou ler, tá? Eu nem consigo ler assim essa distância, para dizer a verdade. Então, Zara, por favor, você se incumba das leituras aí. Mas essa coisa do anjo que vai representar também essa dimensão imaterial, né? Essa realidade que não é uma realidade visível, uma realidade palpável, mas nem por isso deixa de ser real. A própria realidade psíquica. Porque onde vivem os anjos, se não na nossa imaginação, né? Nesse campo mítico, né? Naquilo que é o nosso universo interior, né? E que eles se apresentam. Alguns conseguem vê-los mais, outros menos. Então, essa representação, né, desse símbolo que vai acompanhar todo o filme, e, na verdade, vai nos mostrar esse dilema, né, de um dos anjos, que é: eu sou eterno, eu estou aqui sempre. E aí depois eu vou ler aqui alguns trechos que eu anotei do filme, mas a busca de ele poder virar humano, com a finitude humana, né? Com o sofrimento, com as dores e com as alegrias. E no caso ali vai ser pela paixão que ele vai conseguir se transformar, sair desse mundo fantasioso, desse mundo imaterial e encarnar, né? Pensando assim, em termos simbólicos, em termos de processo de desenvolvimento, que nós acompanhamos muitas vezes, né? Às vezes as pessoas não encarnam, parece que elas estão fora da vida, né? Elas não têm uma materialidade, um- uma participação efetiva na sua vida. Evidentemente que nós não temos o controle sobre tudo o que nos acontece, nem, né? É óbvio, não poderíamos nem pensar em uma coisa dessas. Mas existe uma dimensão em que nós somos responsáveis, né? Que nós podemos, se nós tivermos consciência, fazer escolhas. E essas escolhas vão determinar alguns caminhos. E se a pessoa não escolhe, muitas vezes por medo de escolher, por medo de escolher errado, por buscar uma perfeição que não existe, buscar uma resposta certa, inequívoca para uma situação existencial que muitas vezes também não é possível ter, a pessoa fica à margem. Não é? Parece que o rio da vida vai passando e a pessoa fica ali na beirada, entro ou não entro, né? Vou ou não vou. E aí ela não vai saber o que é a sensação de estar na água, o que é a sensação de estar nesse fluir da vida, se ela não se dispuser a entrar, se ela não se dispuser a correr risco, né? Até dar uma afogada, beber um pouco de água, né? Ficar com cãibra, sentir frio, tudo vai fazer parte. Então, essa imaterialidade da vida, eu acho que nós podemos entender. Claro que deve ter muito mais modos de ver isso, mas eu pensei em dois, não é? As pessoas distantes da vida, tanto quando elas estão lá no alto da torre, como a primeira cena do filme, que nós podemos associar com o excesso de racionalidade, né? De racionalização como um mecanismo de defesa, porque a pessoa no alto da torre, ela não está no meio do mundo, ela não está trombando com as pessoas, ela não está olhando olho no olho das pessoas, ela está lá no alto, distante.
né? Muitas vezes encapsulada numa torre e não se apresenta, né? Ela não está inteira, com esse distanciamento, às vezes dado pelo intelecto, pelo excesso de racionalização, de racionalidade, de distanciamento, não é? E o oposto também eu acho verdadeiro, porque uma pessoa que passa a vida dentro da sua própria fantasia, ela também não está dentro do mundo, ela também não está interagindo com a realidade objetiva, né? Ela pode ficar numa realidade própria, subjetiva, no mundo de fantasia. Hoje se fala muito, não é, no universo paralelo. Então, essa pessoa fica vivendo no universo paralelo. Hoje, inclusive, em termos coletivos, nós temos nichos importantes, quantidade de pessoas, né? Uma quantidade importante de pessoas vivendo com crenças que são totalmente subjetivas, né? Então, nós temos o fenômeno da fake news, que é isso, é um universo paralelo e a pessoa não está no mundo real, no mundo da verdade, no mundo né, de uma troca saudável. E muitas vezes nem é por culpa da pessoa, né? Não teve possibilidade sei lá, de ter um discernimento, de estudar, de fazer uma leitura diferente da realidade, né? Então, acho que tanto em termos de um excesso de tentativa de controle pela razão, como o excesso de imaginação que entra não na imaginação criativa, na imaginação defensiva, né? Num mundo de uma fantasia que leva a uma realidade distorcida. Eu acho que nessas duas circunstâncias, a pessoa não está dentro do que ela pode ser, ela está aquém, ela desenvolve muito uma dimensão né, da sua natureza, mas não está inteira. Então, eu acho que essas duas questões se apresentam, inclusive na busca desse anjo se transformar humano. Quer dizer, ele podia ouvir tudo, os dois, né? Podiam ouvir tudo, participar, mas sempre emocionalmente distantes, né? Então, sem a emoção, sem o envolvimento, não há essa conexão profunda. Então, isso eu acho que é uma linha também que nós vemos no filme, a importância do vínculo, né? Porque no fundo vai ser pelo amor que ele vai entrar na vida, que ele vai se envolver, que ele vai sofrer, que ele vai poder amar, que ele vai sentir dor, que ele vai saber o gosto do sangue, né? E aí é muito bonita essa construção, porque ele poderia, depois ele vai tomar um café, mas ele poderia ter descoberto o primeiro sabor, sei lá, comendo um sanduíche no McDonald's. Não ia ter a mesma beleza, né? Ele, primeiro sabor, ele experimenta o sangue, né? Que é um fluido vital, né? É algo que todos nós temos. É o que nos dá vida. Se a gente perder todo o sangue, acabou, já foi, né? Então, tem passagens. Bom, o filme é muito poético, né? Muito, muito bonito. E vai tratar, evidentemente, junto com tudo isso, de questões existenciais muito profundas, né? Então, todo aquele poema que vai acompanhando o filme vai levantando questões de quando a criança era criança, como era o mundo, qual era o olhar da criança por mundo, né? Um olhar ingênuo, puro, de curiosidade, de interesse, de desconhecimento, de desejo de aprender, né? Saber algumas coisas e não saber outras. E conforme o filme vai se desenvolvendo, ele vai mostrando que tem perguntas das crianças que os adultos não respondem. E tem coisas que as crianças fazem que os adultos também vão continuar fazendo. Então ele fala, bom, comer brócolis,
né? Tem lá uma parte. Quando era criança, comia brócolis, o adulto continua comendo. Né? Quando era criança, fazia isso, o adulto continua fazendo. E as perguntas, então, eu fiz assim uma anotação, né, dessa época em que a criança era criança, e aí era o tempo das perguntas. Então ela diz: por que eu sou eu e por que eu não sou você? Criança faz esse tipo de pergunta. Só que se nós pensarmos no significado disso, né, nós vamos nos deparar com a questão do eu e do outro. Quem sou eu e quem é o outro? Eu posso conhecer o outro, eu posso me conhecer. E esse outro que está dentro de mim? Porque muitas vezes nós esquecemos que o outro não está apenas fora, o outro está dentro. Quando nós sonhamos com muita frequência, né, com imagens oníricas. Eu estava, tá aí o eu, nós temos o eu onírico. Eu estava com pessoas que eu não conhecia. Eu estava andando pela rua e tinha multidão. Eu estava com uma pessoa que era conhecida, mas não era bem conhecida. Parecia um amigo de infância, mas não era exatamente esse amigo. Enfim, nós somos povoados de outros que estão dentro de nós. Inclusive, um outro interior que é muito fundamental para nós, que é uma dimensão daquilo que Jung chamava self e Barton chamava arquétipo central, que é o centro que regula a nossa psique e que não é idêntico ao nosso ego, ele não é idêntico àquilo que dá a nossa identidade mais corriqueira, né? É o núcleo profundo que organiza a nossa psique, que impulsiona o nosso todo para o desenvolvimento. E que o ego, que é a representação da nossa identidade, precisa ouvir esse arquétipo central para poder saber qual é o chamado, qual é a nossa vocação, qual é a nossa verdade profunda. Esse é um grande outro que está dentro de nós. Então, esta relação ego-outro, quem sou eu, quem é o outro? Por que que eu sou um e não sou outro? Né? Por que que eu não posso me identificar com o arquétipo central? Por que que eu não posso também deixar de perceber que ele está aí? Qual vai ser a consequência, né, para mim? Então, são questões que nós poderíamos ficar assim, falando para o resto da noite. Só uma das questões que a criança faria, né? Depois ela diz, né? Por que estou aqui e não ali? O espaço, né? E, na verdade, o que é estar aqui? Né? Essa dimensão que o budismo fala tanto, né? Da plena atenção. Estar aqui é muito difícil. A nossa mente tem uma tendência a voar, a sair por aí, né? Como esses anjos que voavam, eles não aparecem na cena voando, né? Nas cenas, mas voam, porque eles aparecem no alto do prédio, no alto da torre, passam pelo muro, passam pela parede, né? São imateriais. E a nossa mente imaterial, o nosso ser imaterial, muitas vezes ele é completamente autônomo e prega peças. Nós queremos nos concentrar em uma coisa, quando nós nos damos conta, já estamos voando, já nos distraímos, já não prestamos atenção, tanto com coisas banais como com coisas fundamentais. Né? Como é comum nós chegarmos numa idade mais avançada, olharmos para trás e falar: puxa, se eu soubesse, como eu teria feito tanta coisa diferente. Por um lado, que ótimo, né? Sinal que nós mudamos, evoluímos. Espero que seja uma evolução, não uma involução, mas estamos vendo o mundo de outra maneira. Mas muitas vezes esses arrependimentos vêm por nós não estarmos
completamente na situação. Eu não vivi plenamente. Eu não estava ali, né? Então, é outro ponto super, né, importante. Quando o tempo começou e onde o espaço termina? Vocês veem a questão do ser, a questão da presença, a questão do tempo, né? Tempo com a sua dimensão inexorável, né? Podemos aproveitá-lo ou não, ele está passando, né? E o tempo talvez seja a única coisa que nós não podemos recuperar. A gente pode adoecer e recuperar a saúde, nós podemos ter uma perda financeira, recuperar a perda, mas o tempo que de quando nós começamos a conversar já ficou para trás. Pode estar gravado, pode ser o que for, mas a nossa experiência já passou, né? E assim é a vida, né? Que vai passando, vai, né, trazendo novas coisas, né? O tempo traz coisas novas e ele leva coisas. Algumas que precisam ir, né? Outras que vão à revelia, nós não temos escolha, né? São coisas que não são tiradas, né? Também recebemos coisas de presente do tempo, né? Não, não é, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam, não é, com o envelhecimento, com a passagem do tempo, e não percebem também o ganho. E isso eu acho que fica muito claro no filme, naquela fala em que o anjo Demiel, que é um moreno, ele vai justificar o querer ser humano, dizendo: eu estou aqui desde quando o mundo começou. Nós vimos as coisas sendo criadas. Aqui ainda não tinha rio, depois teve o rio, e depois o ser humano surgiu, e o ser humano correu, e foi engraçado, e riu, e levantou. Ele vai contando as coisas, e ele diz: mas eu estou cansado dessa eternidade. Eu estou cansado de, né? A vida vai passando no mundo, não é? Vai evoluindo, as coisas vão se transformando e eu só estou assistindo. Então, muitas vezes nós temos assim, e é claro que é humano ter a angústia diante da morte, a tristeza, não é? Diante da perda, mas essa ideia da eternidade é uma ideia também complicada, né? Você imaginar essa para sempre é muito tempo, né? Então, quando esse anjo, eu dei um pulo aqui, né? Mas quando ele vai falar dessa angústia, dessa eternidade, nós entendemos também a beleza da finitude, né? Porque quando nós sabemos que é finito, nós somos levados a usufruir daquilo que nós temos, a poder perceber, dependendo da nossa consciência, os detalhes, não é? Aí a dimensão simbólica de cada experiência, de cada vivência. Tem uma frase do Teilhard de Chardin, que foi um jesuíta e um cientista, e, portanto, ele conjugava o lado da ciência e o lado da religião e fez isso muito, muito bem. E ele dizia: não há, nada é profano para quem sabe ver. Quem sabe ver, nós podemos fazer aqui uma tradução para quem percebe o sentido profundo da vida, para quem olha a vida sob a perspectiva simbólica, né? Porque a dimensão simbólica é a dimensão além do óbvio. Então, olhar para o mundo sob essa perspectiva é olhar para um mundo tridimensional, um mundo com profundidade. Não é um mundo bidimensional do óbvio. É um mundo da poesia, é um mundo da
transcendência, da imanência ao mundo do espírito, da consciência mais profunda. E aí ele diz isso, né? Para quem sabe ver, nada é profano. Por quê? Porque para quem sabe ver, o mundo é sagrado. Então, Teilhard de Chardin faz isso de uma maneira belíssima, né? A igreja, na ocasião, não, não via com bons olhos ele ser um cientista, porque ele entendia, o mundo foi criado, né, por Deus, Adão e Eva, etc., ele, né, como algo mítico, mas como algo científico, ele falava do cosmos, né? Não sei se ele já dizia do Big Bang, né? Mas ele dizia: nós viemos da poeira das estrelas. E nós somos a humanização do cosmos. Quer dizer, o cosmos foi se desenvolvendo de tal maneira que nós somos esse expoente, nós somos tão cósmicos como uma estrela, né? Como a natureza. Nós temos as mesmas matérias, né? E uma vez, então, a igreja que não via, né? Assim, não aceitava esse lado dele de científico, de ciência, ele como cientista, eh, mandou que ele fosse assim para a China, para um deserto. Ela foi espalhando, tirando ele de perto. E ele então vai celebrar uma missa, e aí o ofertório, que ele não tinha, pão nem vinho naquele lugar, ele vai oferecer a areia do deserto e a luz do sol, os raios solares. Quer dizer, uma missa de arrepiar, né? Porque para onde ele olhava, ele via o sagrado. Então, esta beleza de perceber a natureza sagrada, o corpo sagrado, né? Tudo podendo ser sagrado, dependendo de como se olha. Essa é a grande beleza da vida, né? E, então, tanto as questões da criança, né, que vão sendo levantadas como questões existenciais profundas, como a fala mais adiante do anjo que quer se transformar em humano, são poemas, são temas assim que nós podemos nos debruçar e ficar assim, nos deleitando com aquilo, porque é tudo muito bonito, né? E só para seguir ainda, né, com as perguntas né, das crianças, né? A criança, quando era criança, não seria a vida sob o sol apenas um sonho? Hum. Quer dizer, o que é a vida de fato? Será que a vida é isso? Ou será que a vida é algo maior e nós aqui temos uma ilusão, não é? Os hindus falam sobre Maya, quer dizer, é uma realidade que é ilusória. A nossa essência talvez não seja isso que nós vemos. Então a criança já estava lá perguntando: o mal realmente existe? E pessoas são realmente más? Vamos pensar que nós estamos num cenário de pós-guerra, com aquela Berlim destruída, dividida, separada pelo muro, né? E aí a criança fala: o mal realmente existe? Porque é o que ela está vendo. Está ali, é só olhar pela janela. E a questão do mal é uma questão complicadíssima, não é? Uma coisa, é a ausência do bem ou não, ou ele existe em si mesmo. O próprio Jung, não é? Embora ele diga, não é, da individuação, não é, do self que vai nos impulsionando para o crescimento, ele fala de um instinto de individuação. Ao mesmo tempo, ele vai falar do mal absoluto. Quando ele fala do mal absoluto, eu fico me perguntando, na verdade, o que que é esse mal absoluto? Eu não sei. Não, não. E o Byton vai dizer
que o mal é a patologia. O mal é aquilo que nos afasta da nossa essência, que nos desencaminha, né? Que nos afasta da possibilidade de individuação. Então, Byton vê o mal como algo a ser elaborado. É um dos conceitos da psicologia simbólica bastante diferentes da psicologia analítica, né? Porque Jung ele fala do mal eventual, mal não, desculpa, da sombra poder também ser boa, né? Para a psicologia simbólica, a sombra é sempre o mal, né? Claro que o conteúdo que está ali, se ele deixar de estar ali, ele vai para o lado da consciência. Mas Bach entendia que a sombra é o mal, né? No sentido daquilo que não é elaborado, aquilo que está fixado, que está preso, que está criando um impedimento no desenvolvimento da pessoa, né? Esse é o mal. Mas aí a gente pode se perguntar muito, né? O que é este mal? Sobretudo quando a gente olha com a perspectiva do Jung. O que é o mal absoluto? Né? O mal é uma ausência do bem. Né? Então, tem também uma fala do Jung, um escrito dele, né? No Fundamentos da Psicologia Analítica, quando ele diz que não existe a doença em si mesmo, né? Existe a variação do normal. Então, ele pressupõe o normal, o saudável, e a variação disso que é a doença. Então, não sei se aí a gente não poderia também pensar em termos de sombra, não é? Se não haveria esse basal como algo da normalidade e a sombra sendo essa variação. Enfim, questões, não é? Bom, e aí mais duas perguntas. Como pode ser que eu, que sou eu, antes de chegar a sê-lo, não fosse? Olha que pergunta, né? Ou seja, quem era eu, né? Como que eu que sou eu, e antes de eu ser, eu podia não ser? E que eu, sendo quem sou, algum dia não serei eu mesmo? Entendeu? Será que eu posso deixar de ser quem eu sou? Ou será que um dia eu serei de fato quem eu devo ser? Né? Aquilo que é a minha essência, será que eu terei essa possibilidade de uma autorrealização? Além de ser, também de serem perguntas que nós poderíamos considerar até com uma conotação mais religiosa, não é? Quem éramos nós antes de sermos? Nós estaríamos num outro lugar? Aí cada religião vai ter, agora eu estou usando religião como instituições mesmo, né? Religiosas. Cada uma vai ter uma resposta para isso. Quantas né? Quantas ideias estão por aí? Reencarnação, vida depois da morte, vida antes da morte, não é? Algumas religiões que dizem, não, a pessoa está ali olhando e na hora que ela vai decidir se ela vai encarnar, então ela vê onde ela vai. Enfim, são todas as fantasias possíveis a respeito dessa questão, que é o maior mistério, né? Vida e morte são talvez os grandes mistérios, né? E que o ser humano sempre busca responder, né? Então, ele vai falar muito, não é? Quando a gente vê as pessoas morrendo, tem a imagem daquele sendo atropelado, né? Tem um nascimento, que o anjo chega e põe a mão na barriga da moça que está tendo bebê. Ou seja, um filme que vai lidar com vida, morte e amor, que são, né, três experiências radicais.
Bom, aí tem várias falas incríveis, né? Uma delas que fala sobre os refugiados do outro dia e de hoje, né? Quer dizer, um filme de 1987, tão atual com a nossa questão hoje de tantos refugiados e de tantas pessoas tendo que sair dos seus lugares de origem, né? E alguns sendo devolvidos para os seus lugares de origem, né? Então, essa noção, não é, da Terra, do planeta fatiado, né, em espaços em que algumas pessoas são donas, se apropriam daquilo e desse território você não passa aqui, você não entra. Vamos fazer novos muros, né? Vamos construir outros para que as pessoas, cada um fique no seu lugar, para que não haja uma confraternização, para que não haja a percepção de que o diferente importa, né? Quer dizer, é um muro para excluir, para separar, que era o muro de Berlim, né? E que foi uma situação muito sofrida, porque aquele muro foi erguido de uma hora para outra. Não foi uma coisa, olha, gente, daqui a um mês nós vamos fazer esse muro, então se organizem, decidem para, vão decidir para que lado vocês querem ficar, vão lá, a família junto, de um dia para o outro. De repente, sua mãe estava morando de um lado, você estava morando do outro. E não podia passar, e não podia ver, né? E com uma comunicação que não é a comunicação que a gente tem hoje, que nós estamos aqui, não é? Cada um no lugar, cada um na sua casa, e estamos nos vendo e podendo conversar. Eram situações né, de uma tensão, né? E para passar por esse muro, era dificílimo. Eu conheci uma senhora alemã que ela descrevia a passagem dela pelo muro de uma forma com que não era legal, né? Ela estava com papéis falsos, ela queria se casar e ela não podia atravessar o muro. Ela tentou conseguir autorização, não deram. Então ela foi fugida. Nem os pais sabiam que ela ia fazer isso, porque seria um risco para eles. Ela não podia avisar as pessoas. A única coisa que ela fez, que ela contava, ela deixou sobre a mesa, ela trabalhava como, acho que era enfermeira, então ela tinha turnos no hospital. Então ela, na casa dela, falou que ia passar a noite no hospital, e no hospital ela disse que teve um chamado que tinha ido para casa. Então, por aquele período, ninguém sabia de fato onde ela estava, e ela só deixou ao lado da cama dela, no hospital, uma carta, um papel, um documento, em que vinha a negativa da autorização para ela sair do país, né, para ultrapassar o mundo. Então, ela deixou aquilo como uma pista para as pessoas saberem o que ela tinha feito, porque não tinha como comunicar. E a dor de sair e deixar, ela deixou os pais e fez uma opção de casar, atravessando. E ela contava aquilo com uma emoção, porque ela estava com um documento falso. E quando ela foi atravessar, tinha uma senhora com crianças. E ela estava com um documento como se ela fosse. Que, não era pedagoga. Enfim, mas um trabalho que era com criança. E aí o policial falou: ah, aquela senhora está com muitas crianças, por favor, ajude. Ela louca para passar por aquilo, para ir embora. E ficou lá do lado da senhora, ajudando com as crianças e tal, e passou. E ela disse que quando chegou do outro lado, ela tinha duas sensações. A primeira, ela encostou num poste e foi desabando. E o noivo estava lá esperando por ela, mas ela foi desfalecendo tal a tensão. Aí entraram num carro e ela dizia: eu podia jurar que estavam me levando de volta.
Tal o pavor. Ela chegou na casa de uma irmã que morava do outro lado, gritando na porta, porque não tinha como chamar, não tinha campainha, não tinha nada. A irmã leva o maior susto, ela disse que dormiu quase 24 horas. Tal a tensão, o pavor, porque as pessoas eram mortas. Se pegassem, né? Ela atravessando ali. Então, imagina o que foi aquilo dentro de uma cidade. De repente, a escola das crianças ficou de um lado, e a sua casa ficou aqui, o seu trabalho ficou do outro lado. Você vai trabalhar como? Uma coisa, né? A gente quase, não vou dizer que a gente normalize, mas nós falamos tanto do muro, é um muro, mas muitas vezes a gente não encarna o que é o muro, o que foi isso, né? Como é que foi isso na vida das pessoas? E depois, quando caiu o muro, também não foi aquela integração maravilhosa, porque eram duas Alemanhas, né? Vistas não dentro da alteridade, da simetria, vistos como diferentes classes, né? Então, quer dizer, tudo isso está embutido nesse cenário, né? Então, enfim, né, não vou ficar assim também com todos os detalhes que a gente não chega no fim. Mas tem um momento que os dois anjos estão conversando e um deles quer o que quer se humanizar, ele fica olhando pela vitrine, assim, pelo vidro, né? E ele vê um casal se beijando, ele vê um casal com um bebê. Ele começa a olhar para aquilo e ele quer experimentar, ele quer saber o que é, né? O outro não tinha esse interesse. E aí ele vai falando coisas muito, muito bonitas, né? Quer dizer, desse cansaço de estar só no espírito, de não estar encarnado, de não estar na vida. E aí ele diz, então, que ele queria sentir o peso, né? E não só flutuar. Ele diz que queria me unir à terra. Gostaria de dizer agora e não para sempre ou pela eternidade. Quer dizer, vai falando do privilégio de ser humano, porque às vezes são coisas que nós nos queixamos, né? Ele diz que ele queria ter febre, alimentar o gato, né? Sujar os dedos com um jornal, né? Então, eram as coisas mais prosaicas, mais cotidianas. Ele queria isso, né? Era isso que ia dar a ele a capacidade de se envolver, ia dar uma materialidade, né? Ele poderia se presentificar, né? Enraizar o corpo dele na terra. E quando ele vai falando isso, é isso. Nós vamos vendo o privilégio da vida, né? Ele olha de um lugar de quem não tinha, que ele tinha a eternidade, ele tinha o sempre. Então ele diz assim que ele queria se entusiasmar não só com coisas espirituais, mas com uma refeição. Que ele vai falando, eu queria que alguém me cumprimentasse, porque eles não eram vistos. Eu queria que alguém me acenasse para mim. E quando ele fala isso, né, que ele queria se entusiasmar também com coisas, né, materiais, com uma refeição, eu me lembrei, há vários anos atrás, no primeiro não, eu acho que foi no segundo ou terceiro, segundo congresso de psicologia, segundo congresso latino-americano de psicologia junguiana. Para aquele congresso eu preparei um trabalho em que eu falei da dimensão simbólica da teologia da libertação. E para o preparo, então, da minha fala, eu consultei muitos materiais e tal. E um deles eu me lembrei imediatamente, porque era um vídeo de um pastor, que, se não me engano, isso faz tantos anos, eu não lembro mais o nome dele, mas, se não me engano, ele era do Sul.
E aí ele tinha uma fala que era assim: às vezes, um prato de sopa é uma mística maravilhosa. Nunca esqueci dessa fala. Porque é isso, né? Poder sentir o espírito também no alimento, né? Aqui ele fala como se fossem coisas diferentes, né? Não só coisas espirituais, mas uma refeição. Mas uma refeição também pode ser uma experiência de transcendência, né? De imanência da presença do sagrado na concretude, né? Quando nós vemos esses trabalhadores, essas pessoas que vão distribuir comida para quem não tem o que comer, isso é, como disse esse pastor, é uma mística maravilhosa. Você poder dar vida, né? Ajudar a pessoa na vida, a sobreviver. Né? Então, aí, bom, tem várias cenas, né? Essa questão, por exemplo, que vai aparecer de vários anjos numa biblioteca, que nós vamos percebendo, né, que não eram só os dois, existiam outros, inclusive o detetive, que tinha sido anjo e tinha feito a mesma opção para se transformar em humano. Então, tem ali outras pessoas. Mas por que numa biblioteca, né? Por que numa biblioteca? Né? Ali num espaço basicamente dedicado à razão, ao intelecto. É claro que poderia haver ali também livros de poesia, né? Livros, sei lá, de mística, mas a maior parte é uma coisa mais intelectual, né? Com esse distanciamento. E essa ideia, não é, também do distanciamento e do ficar na palavra, é um lado da psicoterapia que pode, como tudo, ser muito luminoso e pode ser também muito sombrio, né? Quando nós vemos na psicoterapia a palavra sendo usada como apenas uma interpretação, um distanciamento, um- uma impressão de que tudo se sabe, de que há um poder, né? Este mau uso, né? Então, a palavra que pode ser incrível, construir pontes, compreensão, comunicação, troca, empatia, ela também pode ser empregada para colocar barreira. E aí, então, vem uma parte do filme que vai acontecer no circo, que é outro símbolo incrível, porque o circo é um lugar mágico, é um lugar sagrado, mas é o sagrado, não é? Que muitas vezes é visto como profano, mas tem uma sacralidade naquele picadeiro redondo, na forma de uma mandala, com o público ao redor. Eu me lembrei do trabalho que Barton escreveu sobre o futebol, quando ele fala da disposição, né, no estádio, com o centro, não é, o campo e as pessoas ao redor, né, a mesma disposição do circo, né, ali com o centro. E no centro do centro, a trapezista, né, por quem ele se apaixona. Então, aquela sessão em que tem as crianças, e as crianças olham para ele e veem que ele está ali. Né? E depois a sessão dos adultos, que ele já não é visto, mas que ele se encanta por aquela trapezista, ele se apaixona por ela. Né? E ela também está vivendo uma crise existencial, ela também não sabe quem ela é. Ela sabe que ela busca o amor. Ela vai revelar isso lá num diálogo mais para frente. Mas ela não está ali. Naquele momento, o circo vai acabar. Ela faz a última apresentação sabendo daquilo. Isso é que é. O circo vai embora, né? E ela
não sabe para onde ela vai. Ela decide que ela não vai embora com o circo. Mas o que vai ser da vida dela? Não sabemos, né? Então, é isso. Ela está lá, né? Buscando descobrir quem sou e quem me tornei. E aí ela fala: esperei uma eternidade para ouvir uma palavra amorosa. Então, a noção de eternidade dela. E aí o Wim Wenders usa um recurso muito bonito, que é de trazer as cores. Na hora que tem uma coisa mais humana, quando os humanos dominam a cena, passa a ter cor. É a cor como mesmo símbolo, não é? Das emoções, das modulações das emoções, né? Da, das nuances. Então, é aquilo que não é só branco e preto. Branco e preto é ou um ou outro, né? Você escolhe um lado, ou você é espírito ou você é matéria, né? Ou você está com todos ou você não está com ninguém. É tudo muito bipartido. E as cores não. As cores elas variam, né? E aí, então, esse recurso é muito bonito, né? E então é isso, vão tendo, não é, as várias passagens, né, que eu já comentei, do moço na moto que sofre um acidente, e, enfim, né, aquele senhor que vai procurar um lugar que já não existe, uma prostituta que está por ali, não é? E tem também um set de filmagem, eles estão filmando a guerra, eles estão falando sobre o nazismo, né? E então é como se naquele momento, quando o set é revelado, é como se nós falássemos, bom, isso é um filme, né? Isso não é a vida, mas tem algo além do filme, né? Mas a vida está representada por aquilo. Então, é o momento em que há essa apresentação de que, olha, estamos aqui, uma coisa que não é real. Estamos filmando, isso daqui não é a vida como ela é, né? Mas eles falam coisas também muito interessantes, porque ali eles vão falar dos extras, né, que são os figurantes, e que eles fazem, então, alguém ali faz um comentário dessas figuras que são extras, né, como se fossem figuras a mais, pessoas que estão sobrando, pessoas que não importam, que seriam o povo, né? Até com aquela característica deles ficarem ali esperando, esperando o momento em que eles vão ser chamados, o momento em que eles vão ser olhados, né? Que eles vão ser considerados. Eles estão ali, simplesmente esperando, né? E como isso é tão significativo quando nós pensamos, às vezes, o que é feito com essa população extra, né? Eu trabalhei uma vez com aquela série Succession, não sei se vocês chegaram a ver. É uma série que, né, assim, passou, é uma série muito longa, tem, sei lá, 40 episódios, nem lembro mais. Mas tinha uma expressão que eles usavam, e porque era a história de uma família muito poderosa, e que está na hora do pai passar a sucessão, né? Passar o bastão para algum dos filhos, e aí é todo o problema dentro da família para ver quem que vai ficar no lugar daquele pai poderosíssimo. Mas dentre as várias situações que a série apresenta, tem ali uma história em que essas pessoas muito poderosas estavam num navio, eles tinham também, dentre as coisas que eles possuíam, eles tinham uma empresa que trabalhava com navios, e eram navios de turismo, e eles levavam, então, prostitutas e, enfim, pessoas mais humildes, os garçons, para trabalhar para eles ali naquele cruzeiro. E quando essas pessoas eventualmente caíam no mar e morriam,
eles tinham uma sigla para se referir a elas, que era algo, eu não vou lembrar exatamente, então não é literal, mas era como se fosse as pessoas que nunca existiram, né? Se fosse isso, seria PNE, não, não é exatamente. Mas essa referência, aquelas pessoas que não são ninguém. Caiu no mar, morreu. Mas quem que era essa pessoa? Ninguém. Na hora que ele menciona que essas pessoas extras, as pessoas, né? Como se fossem as pessoas que estão a mais, eu me lembrei desse trecho dessa série, né? Desse olhar de desprezo, né? Para as pessoas que, na verdade, formam a maioria. A maior parte das pessoas são essas pessoas. Nós fazemos parte desses extras, né? Enfim. Bom, e aí então tem toda a, o desenrolar do desejo, né, da afirmação de um anjo perante o outro, que eu quero me tornar humano, né? E aí, dentre as coisas, ele diz assim: eu fiquei muito tempo fora do mundo, quero entrar na história do mundo. E então a coisa vai por aí, né? O circo como esse lugar mágico, né? Lugar também nesse sentido um pouco parecido com o lugar do anjo. A trapezista tem asas, a trapezista ali para aquelas crianças, as crianças ficam encantadas, um fascínio, né? Por aquele ser, ainda fazendo todas aquelas manobras incríveis que ela faz no trapézio, né? Tudo maravilhoso, né? E quando ela vai cantar, né, que tem uma cena que ela está ali e ela canta e o anjo está perto dela, parece que ele se emociona, né? Ele ainda é um anjo, mas parece que já começa a ter assim uma entrada sutil de uma emoção, né? Como se fosse já ele passando para 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 a humanidade, né? Se humanizando ali. É, bom, e aí então, o que que acontece? Ele acaba entrando nesse rio da vida. Ele quer muito. E esse desejo faz com que ele possa se transformar. E onde ele vai virar humano? Exatamente na passagem, uma das passagens proibidas do muro, né? Quando ele se chama Cassiel, que é o anjo loiro, olha para o chão e vê que o outro está deixando pegadas. Falou: opa, aqui tem alguma coisa se transformando. E aí então ele rapidamente o leva para o outro lado. E ali, então, ele desfalece e acorda com uma armadilha, não, armadura batendo na sua cabeça. E aí ele percebe que ele é humano e ele parece uma criança. Ele está tão feliz com aquilo, com o sangue, né? Sentindo gosto. E aí ele pergunta para uma pessoa que está passando: isso é sangue? Né? E que cor que é essa? Como chama aquela? Aquela outra. Quer dizer, eles não viam as cores, eles estavam no preto e branco, né? Que é as emoções que começam a se revelar para ele. E eu achei super interessante assim a roupa, né? Com que ele sai, ele vai lá, troca a armadura por uma roupa, por não sei o quê, um dinheiro e sai com aquela roupa estapafúrdia, toda colorida, xadrez, que ele devia estar achando o máximo, né? Se enxergando daquele jeito, né? E aí então, vamos, né, chegando mais para o fim, mas ele fala, né, de olhar na altura dos olhos dos outros. Ai, que bonito. Porque o olhar é um sentido que permite muita simetria, né? Talvez o que mais permita, porque a audição, você tem que alguém falar para você ouvir, é um complemento, né? Tem que tocar uma, tem que haver um som, né? O tato,
né? Você pode encostar na pessoa, a pessoa não retribuir, não, pode não ser uma mão dada, pode não ser um abraço, um sabor, mas o olhar, quando você olha no outro no olho do outro, é algo simétrico, né? É algo muito ali, de uma troca profunda. E ele quer isso. E aí, por fim, então, ele vai de encontro, não é? Então, a Marion, né, que tinha já o circo ido embora, ela fica ali naquela mandala, depois ela sai, vai caminhando, procurando esse amor, né? Não sei se vocês observaram essa passagem. é, ela, quando ela sai de lá, ela está meio perdida, mas ela vai tomar café no mesmo lugar onde vai o detetive. O detetive vira e mexe, está lá. Tem várias cenas que acontecem ali, né? E ela sai de lá aparentemente com uma felicidade, nada ainda havia acontecido, mas como se ela intuísse, né? E depois, mais para frente, ela vai contar, né, para o anjo que já deixou de ser anjo, que ela tinha tido um sonho, né? Que ela tinha sonhado com um homem e que seria agora o homem que não ia ser passageiro, né? Ia ser alguém para ficar. E aí ela diz: era você, sonhei com você. Então, aí vem aquele encontro. Inclusive, esse encontro que vai acontecer num tipo de uma boate, numa casa noturna, que poderia ser compreendido como um lugar muito profano. E não. É ali, nesse lugar, que vai acontecer o encontro dos dois, um encontro amoroso, profundo, apaixonado, deste anjo que deixou de ser anjo até por causa dela, né? Pelo amor por ela. Então, é um encontro belíssimo, ela fala coisas lindas ali, né? Um poema. E isso vai acontecer num lugar, né? Que aí voltamos até a Chardana. Se você souber olhar, nada é profano. E não foi profano esse encontro. E, e é isso então, né? E aí, né, é muito bonito. Aí ele fala, né, na noite que ele aprendeu o que é o espanto. Olha que função estruturante linda que é o espanto. Porque você se espanta de algo, diante de algo que te surpreende, né? Se nós temos uma experiência de transcendência, né, de imanência da presença do sagrado, né, da transcendência, como diz Leonardo Boff, é a experiência do espanto. Como? Né? Tem eu acho que é um texto da Clarice Lispector, se eu não estou enganada, que diante de algo assim incrível, ela só conseguia dizer: meu Deus. Não, que é isso. E isso ele sentiu, né? Diante dela, essa humanidade frente a algo muito maior do que uma coisa trivial, né? Porque nós podemos passar muito tempo da nossa vida dentro da trivialidade, dentro do cotidiano, envolvido com afazeres, às vezes que podem parecer pequenos ou banais, mas nós temos também essa possibilidade, nós somos também destinados a ter esse espanto, essa dimensão de encantamento, né? De observação de algo muito maior, né? E ele, logo de cara, tem essa experiência com ela, né? E aí, bom, é muito, tudo muito bonito, né? E aí vai no final dizer, né? Então vai ter ali uma fala, né?
que vai falar mais ou menos o seguinte, que algo aconteceu e continuava a acontecer, né? Quem neste mundo pode dizer que se uniu a outra pessoa? Nós nos unimos, é a resposta, né? Não geramos um filho mortal, mas uma imagem imortal. Então, porque eles vão ficar juntos ali, aí aparece, não é ele ali girando, né? A corda e ela no trapézio, inseridos na vida ali no seu cotidiano, mas um cotidiano colorido, pautado por essa dimensão amorosa, né? Desse encontro, né? De um casal que se ama. Né? Então, acho que também tem essa conotação do significado maior do amor, né? Para onde o amor pode levar? Para onde ele pode conduzir? Ele pode conduzir para o inferno, né? Mas ele pode conduzir para essa experiência de espanto, né? de, de grandiosidade, né? Então, eu acho que é isso assim que eu deu essa pincelada para vocês. Vocês certamente viram, né, quando termina o filme, que está escrito a continuar, né? E ele Achei vai continuar falada. com Tão Longe, Tão Perto. É esse o filme que vai continuar. Eu até, eu já assisti esse filme, eu já assisti também, possivelmente online, porque eu me lembro que eu vi isso também em computador em casa. Mas eu tentei localizar esse filme, não consegui achar. Tem para vender, mas não tem disponibilizado, ou pelo menos eu não achei, porque eu ia até propor que nós continuássemos falando sobre ele, mas não consegui. Então, fica só uma ideia, se vocês conseguirem acessar. Maria Helena, eu De... posso pedir ao Rafael, que o Rafael é capaz de buscar coisas que você não imagina em questão É de o nome do filme. anjo já. É. É. Então eu vou pedir ao Rafael para ver se encontra esse Tão Longe, Tão Perto. Porque eu vi esses dois filmes também. Nossa Senhora, maravilhosos. Maravilhoso. Porque é a continuação, né? É a continuação. Então, seria Parece que é muito uma interessante a trilogia, né? gente seguir o caminho deles, né? Mas, enfim, Parece que é uma trilogia, né? porque depois tem o Paris, Texas, né? Uhum. É, mas esse, enfim, vendas, né? Que agora, recentemente, fez que, inclusive, vocês, eu acho que já trabalharam aqui com ele, né? Que foi o Dias Perfeitos, Dia perfeito. que é dos Inventors. Lá em São Paulo. Foi em São Paulo, a SBPA de São Paulo, É. que apresentou. Então, que é também um filme maravilhoso, né? Então é isso. Se vocês quiserem fazer comentários, gostaria muito de ouvir as observações, o que que vocês sentiram com esse filme. É um filme que não é exatamente para assistir para um divertimento, né? É. Não é um filme assim, vamos assistir uma sessão da tarde. Não é. É um filme denso, um filme que você tem que estar atento, né? Mas que eu acho que vale muito a pena. Maria Helena, eu acho Querida, diga. maravilhosa a tua explanação. Assim, eu podia ficar aqui mais umas 2 horas te ouvindo. Eu não sei se eu conseguiria falar mais 2 horas, Glória. Agora, uma coisa que me encantou muito nesse filme foi o desejo do anjo querer ser gente, querer ser humano, ouvindo todas aquelas coisas que ele ouvia, porque ele estava perto do sofrimento. Ele via o sofrimento, né? Ele não sofria, mas ele percebia que existia dor, né? E ele querendo ser humano, né? Querendo ser humano, querendo ter vida, vida, né? Física dele. É muito bonito isso, né? É muito bonito. É o que a gente tem, né? A gente tem sem pedir, sem ter pedido. A gente Sim. nasceu sem ter pedido para nascer. Sei lá, eu acho que não, né? Não sei. É, Não dá vai nem para saber. saber de ter certeza, né?
Mas é uma coisa assim, muito bonita, valorizar, a valorização que ele dá, o Wim Wenders dá à vida, né? A gente já vê nos todos os filmes dele essa coisa, essa admiração pelo simples, pelo óbvio, né? Naqueles dias perfeitos, ele limpa as latrinas da cidade como se estivesse limpando um castiçal, um lustre de uma catedral, né? Com o mesmo respeito, o mesmo cuidado, o mesmo zelo pela latrina, do que se ele estivesse lá na catedral limpando aquele cristal maravilhoso, sagrado, dentro de um recinto sagrado. Pois é que o sagrado pode estar até no banheiro É, público. é, O sagrado pode estar em qualquer lugar, né? Depende do seu olhar. Isso é. é que é bonito. Isso aqui é bonito. Nossa, tudo bem, era um banheiro público no japonês, né? Aqui Tudo no, bem, que é do Japão, mas de qualquer no Brasil, forma, quem é de nós que entraria num banheiro público, pelo amor de Deus, né? é. Mesmo assim, né? Que coisa mais incrível. Esse respeito, esse olhar para a vida como sagrado. Porque é, né? Porque é sagrado. Né? Porque tem o sofrimento, mas tem o amor, né? Tem a Não, paixão. tem paixão. Tem tanta coisa absurda, né? Mas se olhar para outro, olhando para o outro lado, né, você consegue ver A beleza, né? o que é, né? Está vivo. Sueli, você quer fazer uma pergunta, Sueli? Falar? Eu quero dar uma faladinha, porque eu queria falar justamente por o anjo caído. O anjo caído que cai para viver. E como dentro da religião, né, católica, o anjo caído é Lúcifer, que é o que traz a luz, mas que é considerado como se fosse o diabólico, né? E, na verdade, ele é apenas aquele que encarna. Quando você falou, Glória, que a gente pede para nascer, né, nos iorubais, eles acreditam isso, que Sim, a grande beleza do espiritual é encarnar. E por isso tem, às vezes, alguns que encarnam e querem morrer rápido para voltar a encarnar de novo. Então é muito interessante essa, inclusive que você falou do circo, né, com essa mandala que está ali todo a energia ali e ela voando, né? Ela voando. Eu tenho um fato verídico de uma pessoa conhecida minha, filha de uma grande amiga, que namorava assim uns seres assim estranhíssimos, estranhíssimos, que às vezes maltratavam ela, que eram grosseiros com ela, até o dia que ela namorou um rapaz que era de um circo. Quando ela namorou esse rapaz, a vida dela fez tchuc, virou. Ela não ficou com o rapaz do circo, mas ela hoje é casada com uma pessoa que foi atrás dela na Europa para casar com ela. E ela é super feliz. E ela era uma pessoa que só pegava bagulhos na vida, Traste. né? Então, engraçado, quando você começou a falar, eu falei assim, gente, aquela foi um anjo que caiu. Essa menina ela caiu naquele circo ela pôde viver com aquele namorado uma relação passageira, mas extremamente profunda, igual você vê nos contos de fada, aquele que dá a mão para a pessoa fazer uma passagem e depois ela continua. Esse namorado foi isso para ela. Mas esse filme é maravilhoso. Não tem mais o que falar, é maravilhoso. E a sua interpretação foi maravilhosa também, Marilena. Obrigada. Obrigada, Sueli. Fala, Marfisa. Oi, Maria Helena, que prazer te ouvir. Muito bom Obrigada. sempre. Obrigada, querida. Então, eu fiquei aqui pensando esse sim, você começou trazendo o muro, a divisão, a polarização, né? Em grande escala, planeta, e aí a gente pensa na individual, que é a busca sempre de equacionar essas diferenças, que é a nossa busca, né, no caminho da individuação, né?
É sempre esse o nosso trabalho. E eu fiquei então pensando esse anjo como o daimon, né? Um intermediário, né? Esse símbolo de ordem espiritual, mas como intermediário, esse corpo etéreo, mensageiro, né? Que a busca é encarnar mesmo o espiritual, né? E chegar a esse final que é aprender o que é o espanto, né? Eu estava aqui ouvindo, porque você só pode chegar a isso através da imaginação, né? Que é o central no processo alquímico de transformação, né? É preciso lidar a imaginação, porque ela também nos traz o autoconhecimento. Ela é esse terceiro nessa polarização, né? E aí eu fiquei pensando aqui nessa coisa do espanto, né? Porque aí você precisa chegar a esse lugar que é de se espantar. E eu lembrei que eu estava ouvindo a Adélia Prado, e ela fala o tempo inteiro essa palavra, que criar um poema é um espanto. Ela diz, é espantoso. Ela usa muito essa palavra, espantoso. E ela diz assim, palavras dela que eu tinha até anotado, que poesia é um rastro de Deus na brutalidade das coisas, que quando você é atingido por essa presença, né, você é obrigado a se expressar. E aí ela diz, é espantoso, né? É isso, né? Porque essa é a união, é esse terceiro que se forma, que nos leva a essa vivência, a essa experiência do espanto, né? É Ligação. a encarnação, não é? É pegar o espírito e trazer para a matéria. Exato, é a Levar união, e ela só acontece via imaginação, né? Via o via intermediário que nos experiência, ajuda. via É experiência, via exatamente sabor. sendo e espantado de estar naquele Espantar pelo choro. mistério. O No primeiro mistério. choro de um bebê deve ser um espanto. Deve ser pelo É, espanto o primeiro choro do bebê. espanto, né? Ela repete muito essa palavra, ela diz, mas uma poesia, eu olho, não fui eu que fiz. Então, eu olho aqui, gente, mas espantoso. Ela diz, porque o poeta vê as coisas muito simples, né? Ela diz, uma borboleta pousada, ou é Deus ou é nada. É quando baixa esse rastro de Deus, e ela diz, é espantoso, é espantoso. Quando a gente vive uma sincronicidade, é espantoso. Quantas vezes isso acontece com a gente e a gente fica assim naquela reação de espanto, né? Então, é o processo, né? A nossa busca para chegar aí, né? Isso aí. É isso que o Sueli falou, né, do anjo caído, que ele vem se humanizar. Na verdade, é um mito cristão. Cristo vem encarnar. Sim. Depois, a instituição vai demonizar a carne, o corpo. É. Mas Jesus veio para ser o Espírito encarnado, para ter carne, para ter corpo, né? Essa coisa do corpo ser visto como algo profano é um viés, porque ele Mas era a pode busca dos ser alquimistas, profano né? ou ele pode ser sagrado, depende do seu olhar, né? Depende do seu olhar, né? Dentro disso que vocês estão falando, tem uma frase que ele fala que é estar entusiasmado com a realidade, essa é a verdadeira felicidade, né? É, a palavra entusiasmos tem a ver com Deus, né? Com Deus em Deus. nós, né? Deus dentro. E Isso ao aí. mesmo tempo, quando você começa Deus em falando, nós, né? É. sim, e ao mesmo tempo quando você começa falando de isolamento, mostra, né, as pessoas isoladas do muro, né, da divisão, né? Mostra as pessoas isoladas, né? O quanto que elas perdem o sentido, né, da vida e o quanto a integração é que traz a vida, né? É que traz
o entusiasmo, né? O vínculo, né? O quanto que isso é importante, né? Tem um filósofo, o Schopenhauer, que diz, né, que o ser humano só se desenvolve, só evolui encarnado, né? Quer dizer, todas essas coisas que você falou, né, de correr o risco, de estar para o outro, né, de enxergar a alteridade, né, e aí sim poder chegar a uma completude, porque se tem um muro entre eu e você, você fica sozinha e eu também. Agora, se a gente, como o Jung diz, né, se há uma transformação, ambas substâncias, né, se há uma, como é que chama aquela frase? Se há uma Uma Quando duas substâncias se Não, juntam, né? elas se transformam. as duas se transformam, exatamente, né? Se tem um apartheid, né? Se tem uma É. separação, as duas ficam isoladas e perdem a força, né? Assim, Isso aí. Não tem esse terceiro, né? sim. Esse E elemento. quanto, quando você fala desse isolamento, assim, o quanto que é importante a gente não só se entusiasmar com o belo, mas se espantar com a dor do mundo, né? O que a gente está vivendo agora é uma coisa assim hedionda e a gente está meio que normalizando isso, né? Assim, e uma outra coisa que eu achei assim, são várias cenas, né? Acho que esse filme tem 2 horas, mas se a gente for falar de cada parte, a gente vai ficar aqui horas falando, né? Outra Sim, cena que você lembrou também, daquele homem, daquele velho que chega naquele lugar que era uma praça, né? Eu né? tenho pensado muito sobre isso, assim, como que a gente está vivendo um tempo de quedas, né? De rupturas e de morte do velho, né? Quantas coisas que a gente não vai vivenciar mais, né? E que está se transformando, né? A gente está vivendo um novo mundo. E não tem como a gente se agarrar ao que era antes, porque o que era antes não existe mais, né? E o que que a gente vai construir a partir de agora, né? Acho que o amor, como essa sensibilidade que nos une, né? Seja pela alegria de ver a borboleta, né? Como a Marfisa citou, ou seja pelo suicídio, né? Seja pela dor do outro, né? Assim, o quanto que é importante a gente encarnar no que a gente está vivendo agora, né? Na dor do mundo agora, para que a gente possa conseguir fazer uma transformação para uma coisa positiva, que a gente queira viver, né? E o que a gente está vivendo agora é bem semelhante ao que mostra o filme, né? Assim, em muitos Sim. aspectos, né? E como, não é? Como reconstruir a partir dessa destruição tão terrível, Exato, né? Se houver oportunidade da gente reconstruir, né? É. exato. Porque também nós estamos na beira de um abismo, num certo sentido, né? Qualquer momento alguém pode resolver jogar uma bomba e acabar e pronto. Bom, Fomos, já era, né? E reconstruir em cima desses escombros, muitas vezes, eu diria ético, sabe? Escombros éticos. Nós estamos destroçados. Quando as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo, com o apoio de parte da população, é estarrecedor. é uma coisa doida isso. É, Total. Você vê uma psicopatia, um genocídio, não é? Uma coisa assim, as pessoas apoiam, É como se apoiam. eles estivessem anestesiadas, né? Assim, Se tivesse, Zara, eu ainda acho que não seria tão ruim. Eu acho que não estão, quer dizer, estão dentro de uma sombra, mas é que seja uma escolha defensiva. Há uma lucidez na dimensão psicopática, né? A psicopatia ela opta. Ela não é uma defesa inconsciente, ela é uma defesa consciente, infelizmente. Então, é uma sombra por é uma, escolha. Isso eu acho estarrecedor, né? Que essa dimensão que o mundo está tomando, né? E em que verdade e mentira tanto faz, isso é só um detalhe. É só um detalhe, se aquilo que eu estou te contando é verdade ou não. Isso aqui é minha liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser. Como assim? Então, a ética é. virando escombro, pisoteada, né? A consideração pelo outro, o respeito pelo outro.
né? A amorosidade, a fraternidade. Isso. Pois outro dia não teve um aí que falou que a empatia é um dos maiores defeitos do ser Ah, humano? eu vi. É, Né? Um dos maiores defeitos do ser humano é a empatia. Então, essa inversão de valores, né? Que é isso, eu espero com otimismo, né? Que nós possamos reconstruir. Para Não mim, sei, é aparecia que há aqui que a tempo de eu Tatiana ver. levantou a mão. Vocês Quem? viram isso? A Tatiana. Ah, acho que... Não, é a Tatiana, na verdade, sou eu, Nilo, Fala, Nina. companheiro Quer da falar? Tatiana, eu faço parte da cota dela aqui. Eu sou um admirador da minha sogra, que é a Glória Lotfi, essa diva do universo que está aí. Oi, Nilo, Hum? que bom que você está aí, Nilo. Não estou Tá te vendo. maravilhosa aí. A gente está aqui, daqui eu e a Tati encantados, viu, com a sua imagem cinematográfica. Eu não Nós sei, Parabéns. também, enfiei viu? meu dedo em algum lugar com essa coisa azul atrás de mim. Eu não sei o que que eu fiz, viu? Nila, Bom, é que né? ela já está Isso indo ainda, para É o Brasília, universo. então isso já está ainda. dona do universo. Agora, Mas ficou bom esse aí atrás, agora gostei. você elevou a importância dessa imagem à terceira potência, porque ainda foi involuntário. Então, assim, é puramente, né, Eu não sincrônico sei o que foi. Como é que eu e, faço para né? tirar isso? Que coisa mais. Não, tá Eu lindo ia assim, tá perguntar como é que maravilhoso. foi que você conseguiu isso aí. Isso é que é interessante, você vê Ô, como é. Nilo, fala aí, Nilo, dá a tua Não, participação. eu só quero dizer, primeiro que eu gostei, estou gostando muito dessa apresentação, não conhecia ainda a Maria Helena, é um prazer ouvi-la, foi Prazer, muito né? bom. Eu sou absolutamente suspeito de estar aqui hoje, porque Asas do Desejo, eu não sei quantas vezes eu assisti esse filme lá no final dos anos 80 no cinema mesmo, porque não tinha outro lugar para ver na época, então eu vi no cinema diversas vezes. E agora assistir de novo, depois de décadas, está sendo uma experiência muito legal, sabe? Porque como eu via esse filme há 30 e poucos anos atrás, como eu senti ele há 30 e poucos anos atrás, como eu senti ele agora. Realmente é muito interessante essa diferença, sabe? Mas eu quero chamar só a atenção para um detalhe que é assim a cultura alemã, sabe? Porque o Wim Wenders, ele é um cara genial, eu gosto de toda a cinematografia dele. Esse último que vocês mencionaram aí dos banheiros públicos japoneses, a gente assistiu, é maravilhoso também. Tem um outro dele também, que se não me engano é Patterson, acho que é Patterson, não sei se é dele mesmo, agora eu acho que é. Também é um filme recente que fala da repetição da vida de um operário, né? Assim, a vida, a rotina, o cotidiano de uma vida de um operário. Esse filme não fez muito sucesso, não, mas ele até pouco tempo a gente podia ver no Netflix. Se não me engano, é Patterson o nome. E, e eu quero dizer só dessa coisa da cultura alemã, porque ele faz uma ironia com isso, né? Eu acho, sabe? Ele brinca com isso, porque você vê um filme que a narrativa dele é o pensamento, porque os anjos escutam o pensamento das pessoas, né? Eles estão o tempo todo vendo o que cada pessoa está pensando no metrô, está pensando na rua, o velho na biblioteca, aquele que está lá também estudando. E isso é uma coisa que depois do nazismo se fortaleceu muito na cultura alemã, porque como o povo alemão se envergonha muito ainda, a grande maioria se envergonha muito da passagem toda do nazismo, como que o povo foi arrebatado por um psicopata como foi Hitler, né? Foi arrebatado assim de uma forma romântica, de uma forma que eles falam assim, tomados emocionalmente por um ídolo que levou a Alemanha ao que levou, né? A ruína, a destruição, né? Então, o racionalismo alemão se fortaleceu demais depois disso, sabe? Já era um traço cultural, mas ficou ainda mais forte, sabe? Essa função pensamento, assim, sabe? Culturalmente, parece que se fortaleceu muito. Então, o Vivender, ele abre esse pensamento alemão, assim, como é que o indivíduo alemão, como é que ele está
pensando as coisas. E a gente vê no filme, né, muita angústia, sobretudo uma solidão muito grande, né? Acho que esse ambiente da biblioteca, além do que você falou, Helena, assim, da dimensão intelectual, né, que também é um traço da cultura, mas também uma solidão muito grande. Uma solidão, você vê um idoso, um velho daquele, que só tem um anjo para ouvi-lo, né? Assim, ouvir o pensamento dele. Não tem mais ninguém ouvindo ele, né? Então, eu achei isso muito forte. E o que eu gosto também nesse filme é que a transformação o desejo, né? Porque é o nome do filme, né? As Asas do Desejo, ela se realiza exatamente entre os dois muros, né? Porque o muro na Alemanha, não sei quem de vocês pôde conhecer, né? Eu conheci lá, na verdade, são dois muros depois, né? Eles fizeram dois muros. E entre os dois muros tem as cabines da Gestapo. E as cabines, aqueles sentinelas altas, era sempre armado qualquer tipo de animal ou ser humano que atravessasse entre um muro e outro era alvejado. Não tinha não tinha Sim. explicação, não tinha recurso de defesa, nada, era alvejado imediatamente, né? E é ali naquele lugar que, como você lembrou bem, você destacou aí também, Helena, é naquele lugar que a vontade de ser humano do anjo se realiza, naquele lugar. Mas o outro salva ele rapidamente, porque ali ele seria morto imediatamente, né? Naquele lugar. É um território que é, entre aspas, neutro, né? Mas na verdade não era, né? Então, é nesse lugar que faz a transformação, né? Nesse lugar entre os dois muros. Porque, como você falou, o muro foi construído rapidamente. Rapidamente. Da noite para o dia, o muro foi construído. Era um muro completamente esquisito, mas foi feito assim, do jeito que puderam, o mais rápido que puderam. Mas depois eles sofisticaram um pouco, aí fizeram esse outro muro do lado oriental para poder exatamente bloquear não ter chance nenhuma de um passar para um lado do outro, né? E eu vi, tem trechos que ainda guardam, eles guardam os dois muros ali em Berlim até hoje, não deixaram derrubar, até hoje é um painel de arte, na verdade, o muro, né? Assim. Então é só isso que eu quis destacar, essas duas coisas, sabe? A narrativa do pensamento, né? E esse lugar onde ele se transforma em humano, entendeu? Simbolicamente é lugar da morte, né? Da morte e da passagem, né? É a Da passagem, interseção ali. É um lugar que é, poderia, como você falou, ser neutro, e, na verdade, ao contrário, era o lugar que eles seriam exterminados, né? exatamente, O cruzamento ali, né? Nessa intersecção. E aí, né, Maria Helena pega muito essa coisa da encruzilhada, porque esses muros tinha entre eles também coisa de, é, como é? arame Arames farpado, farpados, né? Essa coisa Isso. toda. Então, é como se fosse assim, um caminho de para onde eu vou. Se eu for para lá, eu vou morrer. Se eu for para cá, eu permaneço. E as pessoas tinham uma necessidade de encontrar o outro do outro lado, né? É muito forte isso. Porque as famílias ficaram divididas. É, É, eu sei. concretamente, Meu porque aqui sogro foi tirado. Meu nós sogro, tivemos, né, meu essa sogro foi experiência. tirado de dentro da Alemanha pela irmã dele mais velha, porque ele era um estudante brasileiro, mas tinha cidadania alemã, estava estudando lá na Alemanha quando Hitler chegou ao poder. Ele dizia pra gente, eu já estava vestindo aquela roupinha cor de caque, porque ele era interno num colégio e ele era raça puríssima. Então a irmã dele veio do Brasil e tirou ele dentro de um caminhão de frutas. Carregou ele para trazer de volta para o Brasil, tanto que ele serviu o exército aqui no Brasil. Então é muito terrível. Terrível, aquilo era um negócio Mentira. incrível. E ali essa divisão concreta, né? Uma separação que nós vimos aqui, uma separação, vamos dizer, ideológica. É, E lá foi uma separação concreta, mesmo para aqueles que não queriam se separar, né? Que é a vida, imagina, a gente transita aqui para, sei lá, eu moro em São Paulo, transita aqui para o São Paulo, de repente, eu não posso ir até meu consultório, por exemplo. Ou eu não posso ir à casa da minha mãe. Mas o que é. que o Trump está fazendo agora também, de novo, né? Então, isso é bem. Histórias que se repetem, né, Zara? É,
Só Olha, uma correção, viu, se me permitem, o filme Patterson que eu mencionei é de um outro diretor que eu amo também, que eu gosto muito, que é o Jim Jarmusch. Não é do Wim Wenders, não tá? É é do do Jim Wim Jarmusch. Wenders, né? É. Mas E Mas que é ele um é esse, filme que vale a alemão também. pena também. esse É negócio alemão. de construir. Oi, desculpe. Esse negócio de construir muro tem uma fala do Polanski, que ele já estava, a família já estava lá no gueto de Varsóvia, né? Mas eles moravam num lugar que uma família do lado era muito amiga. Ele tinha 6 anos de idade, ele foi buscar comida para trazer para a família dele, que já estava lá no gueto. Quando ele veio chegando, o pai dele estava assim em pé, que eles estavam botando o portão, que não tinha o portão. E o pai dele falou para ele: corre, corre e corre. Foi a última vez que ele viu o pai. Ele voltou para essa família e a família levou ele para o interior e, e aí vida que segue. Uhum. Você ia falar alguma coisa, Glória? Eu ia, mas agora até mudei o assunto, mas eu quero continuar falando. Que aqui no Rio, em algumas favelas, a milícia está colocando portão na rua. Só passa para sua casa quem pagar o dinheiro. Uhum. Janeiro, século XXI, acontece isso. O Caju está assim. A minha funcionária trabalha lá e o gás é carérrimo e ela comprou um armário, teve que buscar na Avenida Brasil, porque ninguém pode entrar. E teve que levar um armário no carrinho de mão. Que dramático. É. Me veio aqui uma sensação agora, o que nós estamos vivendo uma questão do é forçoso viver isso. Nós não temos como sair. Não, não, há para mim uma sensação de impotência imensa diante da nossa realidade no Brasil e da realidade do mundo como está. Há pouco se falou que é banalizado, que não. Eu acho que é algo um pouco diferente disso. Não é natural, não se toma como natural. É forçoso continuar vivendo diante de tanta loucura. Sim, Há pouco eu ouvi, acho que foi Maria Helena que falou, que a psicopatia é consciente, é intencional, né? não é? Essa, esse viver entre o que é ético para mim, o que é democrático para mim e o que está instalado ao meu redor, eu tenho que forçosamente olhar e continuar vivendo, porque não está na minha mão, eu estou sentindo, a minha sensação é uma sensação de imensa impotência. É isso, quer dizer, para algumas situações, né, nós teríamos necessidade de uma coletividade, né? De uma consciência coletiva, de uma união. Né? Tem coisas que uma pessoa só não vai, né? Vai conseguir. E aí tem um livro que eu li só a introdução, eu fiquei encantada, mas ainda não tive tempo de ler o livro. É do Francisco Bosco, que é filho do João Bosco. O Diálogo Possível, acho que é esse o título. Eu fiquei encantada com a introdução desse livro. E eu acho que é disso que você falou agora, né? Um coletivo onde fosse possível esse diálogo, né?
É o sonho, talvez, o sonho atual, né? Isso aí. Eu acredito que haja pessoas com consciência, né? Que um número grande de pessoas com consciência, meio que equilibrando, né? Essa coisa absurda que a gente está vivendo, né? Ouvir o Netanyahu falando que todo bebê é inimigo, todo bebê de Gaza é inimigo, né? A gente ouve isso. Não é louco, é muito. É, é isso. Nosso humor está tá deprimido. Porque Gente, é verdade, é né? verdade. Pensando no filme, esse aspecto de uma esperança, não é? Com esse amor, com essa paixão, com esse encontro, né? Que acontece, mas do lado de fora tem uma cidade a ser reconstruída. É, o coletivo, ele tem essa célula de esperança nesse casal, né? Que se espanta diante do mistério do amor e do espírito, né? E da matéria espiritualizada. Agora, sai de lá, né, escombro para todo lado. Uhum. Então, num certo sentido, como é que nós conseguimos nos fortalecer para enfrentar esses, né, E essa destruição? continuar tendo esperança, né? É, esperança é uma coisa delicada, né, Glória? Porque é uma esperança que não é a mesma coisa de um adiamento, né? Porque a É. esperança te leva sempre para um futuro, sempre para um adiar, né? O E que às que você vai vezes, fazer agora? O que exatamente, é isso. eu posso fazer agora? É, porque a esperança, né, é agora, a vida é agora, né? Então, A mas vida é é Eu um uma posso pergunta, esmorejar. né? Não é uma fazer para ter resposta. esperança, né? É. Para poder contar, né, com a esperança. Mas é preciso que Isso, eu faça. Preciso que eu faça alguma coisa, e não fico só assistindo. Tem exatamente. um livro da Jan Molly, acho que é Jan Molly, que fala a esperança ativa, né? Que fala justamente disso, da gente se espantar com o que acontece ao redor e se tocar, né? O quanto que aquilo nos toca e o quanto que individualmente a gente pode fazer em relação àquilo, né? Mas é cada um, né? Como o Jung diz no volume 10, né? Que o poder da nação está no indivíduo, né? Uhum. Então, E eu é acho que cada um esse de nós, né? é esse pontinho de cada um perto do que aquilo que é a sua célula mais próxima, poder dar uma energizada e transformativa, é o que eu vejo como um único caminho, que está batendo aqui na minha cabeça aquela música do Ivan Lins, Um Novo Tempo, apesar dos perigos, né? Que estamos mais fortes, porque é isso. Se a gente ficar o tempo todo assustado, só assustado, a gente não se movimenta, né? Uhum. Deixa coisas correr por entre os dedos, né? É, Alimentando o niilismo, né? Eu acho que é isso que tá a gente acontecendo, né? tem É, que arregaçar as mangas e fazer, né? Fazer alguma coisa. é. É o que você falou agora, né, de que tem um grupo de pessoas conscientes, né, assim, existem às vezes movimentos, né, tem um movimento por Gaza me parece que de 20 a 21 horas há uma abstenção das redes sociais. E que esse grupo tem a intenção de que com isso mexa nos algoritmos, né? Quer dizer, o que cada um pode fazer parece pequeno, mas se cada um se decidir, né, pelo É, que constrói, né, a gente é, vai poder construir alguma coisa, né? É aquela história da aeromoça, né? Que ela sempre mostra pra gente, tipo, coloque a máscara em você, né?
E depois na criança. E depois na criança, né? Pois é, né? E acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de colocar a máscara, né? Porque a gente falar sobre isso, né? Se espantar juntos, né? Se entusiasmar juntos também, né? Exatamente, Zara. Isso aí. São 5 para as 10. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta ainda, sim? Eu e a Tatiana, a gente só quer agradecer, tá? E a oportunidade foi muito bom. E a gente vai precisar já se recolher aos nossos sonhos, né? Porque a gente está precisando de muito sonho compensador para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, Imaginação, né? pedir a Eu licença a também. vocês aí para a gente se recolher a esse mundo onírico que tem sido bem interessante também. Tá certo. Valeu, viu, Helena? Grato aí pela Imagina, oportunidade. obrigada a vocês. Tchau. Eu E também. obrigada, né, Boa pelo noite, convite, viu? Obrigada Marilena. pelo convite. Um prazer estar com vocês, ver tantas pessoas Beijão, Maria Helena, queridas. querida. Beijo, Muito beijo, Sueli, beijo Beijo. para Tchau. todos. Glória, Grata também. Marfisa, Zara, Silvia, Grace, que está aí, Márcia. Um prazer estar com vocês. Ah, Para nós Tchau, boa também. Muito noite. Boa obrigada. E eu noite, também gente. quero Boa noite. agradecer beijo. imensamente. Boa Ah, noite. tchau, Obrigada. Boa Tchau. noite, um boa beijo. noite. Beijo, tchau.